Hoje nós vamos continuar então falando sobre os meios de graça, né? Nós começamos na semana passada e paramos na ceia. Hoje a gente vai continuar então de onde nós paramos, vamos falar principalmente a respeito do batismo. Lembrando só um pouquinho do que a gente viu, esse quadrinho, né, que relaciona então a circuncisão com o batismo e a Páscoa com a ceia, né? O batismo e a ceia substituindo a circuncisão e a Páscoa. Eu gostaria, antes da gente falar do batismo, só voltar para um texto da Bíblia, que é um texto de Jesus, né? Falando quando ele institui a Santa Ceia. Tem umas coisas interessantes para a gente olhar nesse verso. Lucas 22, 19 a 20. E tomando um pão, né, Jesus fazendo isso, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Então eu fiz um quadrinho aqui para a gente fazer de novo a comparação entre o que é semelhante com a Páscoa, entre a Páscoa e a ceia, e aquilo que a ceia veio substituir a Páscoa. Então, a primeira questão é esse em memória, né? Jesus fala que a ceia é feita em memória dele. E se a gente olhar na Bíblia, nós vamos ver que a Páscoa também era feita em memória, né, de alguma coisa. Então, a Páscoa lembrava a saída do Egito. Ela era uma comemoração que lembrava isso, essa data. Agora a ceia, então, vai lembrar a morte de Cristo. O significado da Páscoa e da ceia eram os mesmos. A Páscoa, a saída do Egito, né, implicava na salvação do povo ali, né, da libertação deles, e depois estava relacionada à salvação também, né, posteriormente. Mas é o mesmo sentido dos dois, então notem a semelhança de um com o outro. A função do sangue: representar, né, a obra do Salvador prometido, isso na Páscoa, e a função do sangue agora com a ceia, né, passa a não a representar a obra, mas ser, né, a obra do Salvador já realizada. Então aquele sangue que representava o Salvador agora era o próprio sangue do Salvador. E daí Jesus vai dizer, né, que este é o cálice, né, cálice do sangue, né, da nova aliança, do sangue de Cristo. Então o que quer dizer isso? Esse sinal da aliança, né? A aliança antiga, o sangue que representava Cristo era o sangue dos sacrifícios. Então aquele sacrifício era oferecido, aquele sangue era derramado, então aquele sangue era o sinal da aliança, representava a morte de Cristo. Agora a nova aliança do sangue dele, né? O mesmo sangue, aquele sangue porque é o sangue de Cristo que estava em foco, né? Quando tanto nos sacrifícios do Antigo Testamento, quanto agora, quando Jesus morreu mesmo. Então agora tem uma nova aliança, uma nova representação, um novo simbolismo para o sangue. Ele deixa de ser, de representar o sangue do cordeiro que viria, ele passa agora a representar o sangue do próprio Cristo. Mas agora, em vez de usar para acabar com os sacrifícios, né? Substituir, porque os sacrifícios não precisam mais ser feitos, porque Jesus veio, então não há mais a necessidade do sacrifício. Então Jesus vai fazer uma nova aliança usando o vinho, né, em substituição. Então a cor, né, por causa da cor do sangue, né, do vinho. O vinho vermelho, o sangue vermelho, então isso vai fazer essa lembrança, essa representação do sacrifício de Cristo. Então essa agora é a nova aliança do sangue do Cordeiro, né? Quando nós tomamos o vinho, nós agora substituímos como lembrança, como memória, como função de representar, nós tomamos o vinho agora para lembrar. Então é mais isso que eu gostaria de deixar com vocês, né? Porque quando eu falo assim de nova aliança, nós não estamos referindo à aliança da salvação, né? Ou à salvação em si.
porque a salvação é única, nunca foi nova nem velha, é sempre a mesma. Mas essa aliança, que é a representação disso, é que foi trocada. Antes era o cordeiro, o sangue do cordeiro, agora é o vinho, ou o fruto da videira, ou, né, se faltar, às vezes em alguma cultura não existir vinho, pode ser substituído sem nenhum problema com algum líquido, né, que se beba, que seja vermelho. Então a única necessidade para ter essa semelhança, né, é a cor. Então é por esta razão que a gente não usa vinho hoje, a gente usa o suco de uva para evitar alguns problemas de álcool, né? Então a gente usa o suco de uva porque mantém o mesmo simbolismo da cor vermelha representando o sangue. Bom, então é isso que eu queria acrescentar a respeito da Santa Ceia. Então vamos agora para o batismo. Aqui é mais um texto da Confissão de Fé de Westminster. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Então, inclusive, para ser um sacramento, ele tem que ser instituído por Jesus Cristo. Né? Para ser um sacramento do Novo Testamento, né? Tem que ser instituído por Jesus. Então, vou lembrando então por que o casamento não é um sacramento, né, do Novo Testamento, nem um sacramento do Antigo, né? Mas no Novo ele não foi instituído por Jesus Cristo. E ele não é do Antigo também, porque ele não é uma representação de alguma coisa espiritual. Embora o casamento seja uma ordem de Deus, né, para todos aqueles que querem viver junto como marido e mulher. Continuando então, foi instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim dos tempos ou até o fim do mundo. Então, a função do batismo é ser esse sinal e selo, né, do pacto da graça, representando então a admissão na igreja, a regeneração, a consagração, a união com Cristo, a remissão dos pecados, a nova vida. Então, tudo aquilo que implica na pessoa ser salva, né, o batismo vai simbolizar. E a diferença da ceia é que a ceia simboliza o próprio ato de Cristo na salvação, né? É a obra da salvação. E o batismo vai representar, então, todo o resto que nós temos. Então, essa é a função do batismo. Voltando um pouquinho, né, que nós já falamos, né? Fazendo, então, a comparação da circuncisão, a origem, né, do sacramento do Velho Testamento, que é a circuncisão, ali quando Abraão diz, né, Deus diz para Abraão: esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então foi aí que surgiu a circuncisão, e agora nós temos um texto daqui que faz alguma referência sobre essa substituição. Colossenses, né, Paulo fala assim: nele também, né, em Cristo, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então vejam que o Paulo aí está comparando a circuncisão de Cristo, né, falando que o batismo é a circuncisão de Cristo, substituindo então a circuncisão que era uma coisa física, ela é feita no povo ali. Então, nós, né, como agora na administração da graça, né, pelos gentios, nós não fazemos mais a circuncisão e nós fazemos o batismo. Se uma pessoa for de origem judaica, judia, e ela quiser fazer a circuncisão porque a pessoa é um judeu, e isso é uma característica, uma marca de um judeu, né? Não há problema nenhum do judeu, mesmo se ele for crente, dele se circuncidar. Apenas ela não tem mais aquele sentido agora espiritual de sacramento, a circuncisão. É apenas uma cerimônia de nação, né? É uma cerimônia do povo.
Não tem mais nenhum significado espiritual a circuncisão, né? Apenas vai ser uma coisa do quem é do povo de Israel. Então não é um pecado o judeu ser circuncidado. É um pecado ele considerar que aquilo um sacramento, assim, no sentido que aquilo tem um significado espiritual. Isso não tem mais. Hoje é o batismo só que substitui completamente a circuncisão. A circuncisão, ou melhor, o batismo, né? Ele vai ser composto de dois elementos. Um é um elemento externo, né? Ou material, alguma coisa visível. No batismo é a água, certo? Que vai simbolizar então a entrada na Assembleia dos Santos. E a circuncisão era o corte do prepúcio, né? A própria circuncisão. Então, esse ato externo é feito. Se ele vai ter uma representação espiritual ou não, vai depender daquilo que a pessoa crê, né? O batismo, diferente da Santa Ceia, ele não só, e nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, ele não só é uma entrada na Assembleia dos Santos de quem é salvo, como é uma entrada também daquela pessoa que está sob a responsabilidade de quem é salvo, né? Dos filhos, né? Então há a entrada na Assembleia dos Santos, não no sentido de entrar entre os participando dos salvos, mas entre os salvos. Quando você faz o batismo, se você for salvo, você entra na Assembleia dos Salvos. Se você não for, você está entrando também, certo? Está entre o povo, no meio do povo. Então, por isso que nós batizamos, né? Crianças, nós vamos falar um pouquinho disso na frente. Porque essa entrada, né, é a entrada da bênção do povo, da companhia dos santos. Então você pode entrar sendo salvo ou não sendo nessa cerimônia. Obviamente que se você tem condição de discernir, né? Se você tem a sua fé já firme em Cristo, você está entrando de fato, né? Fazendo parte dos santos mesmo, dos que são salvos. Mas aqueles que não têm essa consciência ainda e antes de ser maiores de idade, né, são batizados, eles entram no meio do povo, né? Mas entram de fato no meio do povo, assim como a gente vai ver um pouquinho mais na frente a prova disso. Então há essa diferença um pouco, certo? Uma graça espiritual, então tem o material externo, e uma graça espiritual interna associada, aí que são as mesmas, né? Representa tudo aquilo que a gente viu agora de pouco, a mortificação das obras da carne, a nova vida, a salvação, a regeneração, tudo isso vai estar representada tanto no batismo quanto na circuncisão. Apenas muda, uma era na fé do Messias prometido e o outro é no Cordeiro que veio. Voltando então um pouco, continuando, né, aquilo que a gente estava falando antes, o que diz, né, a confissão de Westminster? Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, até se for só um, né, eles devem ser batizados. Então, não só os que professam a fé, certo? Mas aqueles que estão debaixo da proteção ou da autoridade, vamos dizer assim, né, de alguém, também pode ser batizado por aqueles motivos que a gente falou. Então, a prova, né, disso é a circuncisão, como ela foi feita. Quando Deus estabeleceu lá para Abraão, lá em Gênesis, ele disse lá, aos 8 dias será circuncidado entre vós, né, todo macho das vossas gerações, tanto o escravo nascido como o comprado, qualquer estrangeiro que não for, né, da estirpe de Abraão. Então, essa circuncisão era obrigatória para todos aqueles que estavam debaixo da guarda de Abraão, independente se cria ou não, né, se era salvo ou não, se cria ou não em Deus, se ele estivesse debaixo da guarda de Abraão, ele era circuncidado para poder fazer parte do povo, senão ele tinha que ficar de fora, ele não podia nem participar de nada, nem entrar, né, no arraial, vamos dizer assim. Então nós temos aqui que Deus, o que Jesus fez, né? Melhor, o que Abraão fez depois. Ele pegou Ismael,
todos os escravos, todos os comprados, todo macho dentro da sua casa circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia. Então Deus mandou fazer e Abraão foi lá e fez. Então todos os homens que estavam debaixo da guarda de Abraão foram circuncidados por causa da fé de Abraão e por Abraão ser o chefe, o responsável deles. Lembra que naquela época não existia essa relação de empregado, né? Eram servos, né? Eles eram comprados, né? Eles serviam, né? Eles não ganhavam, eles eram só cuidados, bem cuidados, né? Alguns bem cuidados, no caso de Abraão, mas ele era o dono deles. Então, se era dono deles, então ele tinha que fazer a circuncisão. Então, a circuncisão, né, é um sinal da aliança feita com Abraão, né, entre ele, para ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Abraão e sua descendência foram para o centro do plano de salvação, e a circuncisão foi feita por causa do relacionamento de Deus com Abraão, por causa da fé de Abraão em Deus. E foi estendida a todos os que estão sob a guarda de Abraão, independente da fé deles. O que vai acontecer com o batismo? Vai ser praticamente a mesma coisa. Vai ser um sinal da aliança feita com o cristão, né? Com aquele que é salvo por Jesus, feita por causa do relacionamento de Deus com o cristão, por causa da fé do cristão, e estendida a todos os que estão sob a guarda do cristão, independente da fé deles. Então, da mesma maneira que acontecia com Abraão, na circuncisão, vai acontecer com o cristão agora no batismo, porque o batismo substitui a circuncisão. Então, voltando a esse trechinho, né? Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes devem ser batizados. Nós temos mais alguns argumentos, né, para dizer por que nós fazemos exatamente a circuncisão com o mesmo princípio fazemos o batismo com o mesmo princípio da circuncisão feita pelo povo de Israel. Porque o que acontece? Há um movimento, algumas denominações que negam o batismo infantil. Eles não fazem o batismo para quem não tem maioridade não, quem não consegue declarar a sua fé publicamente, reconhecer a salvação e falar. Eles negam o batismo a essa pessoa. Então, não existe o batismo infantil para algumas denominações. Lembrando, certo, que isso não é essencial à salvação, tá? Isso é importante, nós cremos nisso, nós ensinamos isso, achamos isso o correto, mas quem pensa diferente disso, se não for presbiteriano, não tem problema nenhum, né? Segue sua vida normal, não vai ter problema, não vai deixar de ser crente por causa disso. Mas nós somos presbiterianos e nós cremos nisso e nós orientamos, né, a todos da igreja a batizarem seus filhos, mesmo antes deles se converterem. Qual que é a argumentação, né, que nós usamos contra essas pessoas que negam o batismo infantil? Primeiro, a igreja visível, ou seja, essa igreja que a gente está aqui olhando para ela, né, as pessoas que estão aqui, ela é uma instituição divina, ela foi criada por Deus. Agora, essa igreja que está aqui, ela não consiste somente dos regenerados. Há joio no meio do trigo, usando uma expressão da Bíblia. Então, existem pessoas que estão na igreja, que fizeram profissão de fé e que estão lá por outros motivos além da salvação. E nós não temos como saber isso, né? Elas conhecem a palavra, elas falam, mas às vezes estão por outros motivos, às vezes porque vêm de uma família que já é crente, então vai lá, vou continuar a ser crente, então continua. Né? Tem pessoas que não compreendem a salvação, fazem parte da igreja, tem igreja que não liga muito para isso, e ela batiza as pessoas. Então, infelizmente, né, nós temos no meio da igreja pessoas que não são salvas e não temos como saber isso. Mas não por isso a igreja deixa de ser assim, porque quando ela foi constituída, ela era assim. Abraão, né, os filhos de Abraão da fé, aqueles que creem em Abraão, esses são os salvos. São esses que são realmente salvos, quem crê na obra de Cristo. Esses são os filhos de Abraão.
Mas no povo de Israel tinha muita gente que não cria e mesmo assim eles eram circuncidados, eles faziam parte, eles tinham as bênçãos de Deus, né? Mas não eram salvos. Então é a mesma coisa, né? A igreja sob a administração dos gentios é idêntica à anterior, idêntica à da nação de Israel. Então, no meio da igreja tem salvo e tem não salvo, e nós não temos como distinguir um do outro. Então esse é um ponto. Outro, aos olhos de Deus, pais e filhos são unidos e contraem obrigações por eles. Em todos os casos bíblicos, né, quando os pais entram em aliança com Deus, ele leva os seus filhos juntos. Josué disse isso lá no finalzinho do livro de Deuteronômio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, ele falando, quem vai servir ao Senhor, quem vai cultuar a Deus, aqui sou eu, é meus filhos, meus netos, lá é os bisnetos que ele já tinha também, todos vão servir ao Senhor. Então é uma obrigação que ele tomou, independente de se eram crentes ou não seus descendentes. Muitos eram, outros talvez não, a gente não sabe, não tem muita informação, os filhos dele parece que eram, mas então há essa obrigação. Então se é assim, né, por que, né, não os filhos participarem dessa comunhão com aqueles que são salvos? As igrejas eram membros, as crianças eram membros da igreja do Velho Testamento, e outro argumento é que nós não temos nada no Novo Testamento dizendo que a gente tem que parar de fazer essa membresia da igreja dos filhos dos crentes. Nada que exclua, né, os filhos dos crentes da membresia da igreja. Não existe nenhuma palavra no Novo Testamento, nem de longe, se referindo a isso. Parem agora, né? Os filhos dos crentes não podem mais ser batizados porque eles não declararam sua fé. Não existe isso, né? Eles continuam do mesmo jeito. E se a gente levar em consideração ainda que a igreja surgiu do meio dos judeus, né? Os primeiros crentes foram os judeus, os primeiros membros da igreja do Novo Testamento foram os judeus, eles continuaram tratando o relacionamento dos filhos com eles da mesma maneira. Então, como não tem nada na Bíblia também que manda a gente parar, é um motivo porque a gente usa o batismo infantil, né, para as crianças também. Então, desta forma, eles entram oficialmente na igreja. Os que são salvos mesmo, né? E os que não são, entram no meio dos salvos, ficam lá, né, e têm as bênçãos de estar no meio do povo de Deus, normalmente, como os demais. Agora, outra coisa também que pega às vezes, a forma de batismo. Como que é feito o batismo? A Confissão de Westminster diz lá no parágrafo 3, não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é ou está, né, devidamente administrado por efusão ou aspersão. O que nós estamos dizendo aqui? Que não precisa imersão. O batismo não precisa ser por imersão, não é necessário. Isso não quer dizer que é proibido, né? Diz que não é necessário. Não é necessário e ele está, né, devidamente, né, administrado se for por efusão ou aspersão. O que é efusão? Efusão é o método que a Igreja Católica Romana usa, que é você pegar água, bastante água, e derramar, né? Vai lá em cima da pessoa e derrama, em cima da criança ou do adulto, e derrama aquela água em abundância em cima de uma pia, né? Aquela água vai cair na cabeça da pessoa e vai cair na pia. Isso é efusão. Aspersão é borrifar a água só. Você apenas borrifa a água sobre a cabeça da pessoa. Então nós vamos ter no Velho Testamento muitas situações da lei que usava ou a aspersão ou a efusão nas cerimônias. Então esses dois aspectos eram muito usados na lei de Israel. E não existe quase nada a respeito de imersão. Então, por esta razão, é uma das razões que nós achamos, inclusive,
que a efusão ou aspersão é mais biblicamente correta do que a imersão. Vamos olhar alguns textos bíblicos, então, que evidenciam a efusão ou aspersão. Nós não temos como distinguir isso nos textos bíblicos, mas claramente não está se referindo à imersão. Vamos olhar alguns textos, por exemplo, Paulo, em Atos 9, 17 a 18. Aí é quando Saulo foi preso, encarcerado, um anjo veio e abalou a cadeia, né? Abriu as portas da cadeia e eles não fugiram. Quando o servo, o guarda lá responsável, viu que tinham aberto todas as prisões, ele ia se matar, porque ele era responsável pelos prisioneiros. Então Paulo vai chegar diante deles e falar para ele, não, opa, errei, esse aqui é o próximo. Esse aqui falando do batismo de Saulo, quando ele foi batizado. Essa é a primeira referência. Desculpem aí, eu pulei 3 versos, 3 textos. Aí está falando a respeito do batismo de Saulo. Quando Saulo se converteu, Deus chamou Ananias, um discípulo de Jesus, né, para ir lá batizar Saulo. O que aconteceu lá? Então Ananias foi, né, seguindo a ordem de Deus, entrando na casa, impôs sobre ele, Saulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Saulo tinha ficado cego com aquela visão que ele teve de Cristo no caminho, né? Nós não estamos entrando em detalhes sobre isso, né? Mas quando ele se converteu foi assim. Então o que aconteceu? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, a gente olha nesse texto, né, a dificuldade de entender como imersão esse batismo. Ele estava numa casa e quando Ananias chegou, como que ele foi batizado? Ele se levantou, né? Ele estava numa cadeira, mas ele levantou e foi batizado. Não tem nem como imergir uma pessoa dentro de uma casa. Eles tomavam banho em bacias, né? Aqueles tambores pequenos. Não tinha como imergir uma pessoa ali. Mas Paulo foi batizado assim, naquela mesma hora levantou, foi batizado. Então é uma evidência muito forte que foi ou efusão ou aspersão, menos imersão. Temos aqui também, depois, no Pentecostes, ou melhor, é antes, né, de Paulo. No Pentecostes, pois não? No Pentecostes, foram batizados naquele dia 3.000 pessoas. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ora, como que essas pessoas foram batizadas? Dentro da cidade de Jerusalém. Lá, a única água que existia era água guardada para ser bebida. A água dos tanques era para ser usada para comida ou para ser bebida. Você não podia entrar 3.000 pessoas dentro de um tanque desse para ser batizado. Então não havia outra forma de batismo dentro da cidade. Então eles foram batizados ali por aspersão ou por efusão. Provavelmente por aspersão, pela quantidade de pessoas. Então é uma evidência também forte em relação a isso. Agora sim, o carcereiro, né? Lá depois que ele foi lá falar com Paulo, ele vai, muito bonito esse texto da Bíblia, né? Quando o carcereiro pergunta, né? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, né? Que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Crê tu e crê tua casa nele, né? E serão salvos. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Note que é uma situação novamente de casa, né, onde eles foram batizados ali, né, provavelmente, né, por efusão ou aspersão
porque não dava para fazer de outra maneira, naquela hora da noite, naquele lugar, com aquelas pessoas. Aí nós temos um outro exemplo aqui de 1 Coríntios, para mostrar que quando se fala de batismo na água, não quer dizer exatamente dentro da água. A palavra batizar com água ou em água é a mesma coisa, o mesmo sentido no original. Nós temos aqui um exemplo quando Moisés, quando Paulo citando Moisés, ele vai falar sobre aquela passagem do povo de Israel pelo mar. O que ele disse aqui? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então ele está usando essa palavra batizado, como tendo passado pela água, ali, mas eles não passaram pelo mar, eles passaram em terra seca. O máximo que pode ter acontecido ali é o respingo de água daquele paredão que estava ao lado dele. Então isso para mostrar que o sentido de batizado não é exclusivo de estar dentro da água. As coisas eram batizadas também só derramando água em cima ou aspergindo água em cima. Isso é feito, rituais de purificação, tudo do povo de Israel, era tudo feito desse jeito. Então isso é para mostrar isso. E então, por causa desse texto aqui, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, aqui, com água, algumas versões vão dizer em água, é a mesma palavra, certo? Então, e fazendo uma comparação sobre o modo como o Espírito Santo também. A gente não é mergulhado dentro do Espírito Santo, O Espírito Santo vem sobre a gente, Ele vem de Deus para a gente, Nós entramos, somos mergulhados. Então, o sentido também de batizar com água e não dentro da água. E mais um caso aqui que às vezes as pessoas têm acham evidência muito forte nisso aqui sobre o batismo por imersão. Segundo eles, caminho fora, aqui falando do etíope, um alto oficial etíope, que estava se convertendo, foi cultuar Deus em Israel, e na volta do caminho, Filipe foi levado até a presença dele de uma maneira milagrosa e conversou com ele. Depois de explicar o evangelho para ele, chegando em certo caminho, como diz aqui o texto, seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse esse eunuco etíope: eis aqui água, quem impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Então algumas pessoas enfatizam muito esse descer à água, como entrar dentro d'água e ser imergido dentro d'água. Então eles usam muito esse texto como argumentação da imersão. Então, a gente simplesmente fala descer a água não significa entrar dentro da água, ir para o rio, É ir até a água, onde tivesse água suficiente ali para ser jogada sobre eles. Os rios daquela região não eram rios caudalosos, Pelo menos a maioria deles não. Então, aqui não é evidente, que o batismo aqui for por efusão ou aspersão, mas essa ideia de descer a água não quer dizer necessariamente que entrou dentro da água, Apenas que desceu até o rio, como a gente falaria hoje. Vou descer até o rio. E a gente vai lá e pega água um pouquinho, mas nós descemos até o rio. Ele não usou a água que ele tinha guardada, porque a água guardada, não corrente, não era sinal, de água pura para ser usada em ritual do Antigo Testamento. A água tem que ser corrente, Você tem que pegar a água e já jogar, não podia deixar lá guardada. Então, por isso que ele não pegou o cântaro dele e jogou água em cima. Pelo Antigo Testamento, isso não poderia ser feito. Tem que ser água corrente ou retirada na hora. Então, por isso, ele esperou chegar num lugar para descer até o rio ali e ser batizado. Hoje nós não temos problema nenhum de usar essa água parada e ser aspergido, porque o simbolismo
é apenas na água, né? Não em todos esses rituais do Antigo Testamento, que tinha muito sentido cerimonioso ali, que foi abolido com a morte de Cristo. Finalmente, então, vamos voltar ao tal do meio da graça. Nós vimos, então, o que são os meios de graça, a palavra, a oração e os sacramentos, ceia e batismo. No sentido restrito, nós estamos relacionando essa graça com a salvação. Agora, no sentido amplo, nós relacionamos essa graça com todas as bênçãos de Deus no dia a dia. Tudo aquilo que recebemos de Deus que não é merecimento nosso, né? Que é de graça. É um presente dele. A principal alvo da graça, quando a gente olha no sentido amplo, é a nossa comunhão com Deus. Quando a gente olha no sentido restrito, o principal objetivo é a salvação, né? Então, ter a fé com o principal objetivo de ter salvação. Aqui, o principal objetivo, né, é a comunhão com Deus. Por que eu quero a graça de Deus depois que eu sou salvo? Porque eu quero ter comunhão com Deus. Então, o que eu preciso? Como que essa comunhão com Deus chega até nós, né? Lembrando do mesmo sentido do e-mail. Como que ela chega? Então, nós temos os meios necessários, que é a palavra e a oração. Basicamente, essas duas coisas são absolutamente necessárias para nós termos comunhão com Deus. A palavra, ou a Bíblia, né? É lá que nós conhecemos quem Deus é, lá que nós conhecemos quem nós somos, né? O quanto nós precisamos de Deus no nosso dia a dia. É lá que nós aprendemos o que é certo, o que é errado. Então, não há meio da gente ter comunhão com Deus se a gente não conhecer aquilo que Deus quer de nós e nós não conhecermos quem é Deus, o que Ele faz, como Ele age. Então, não tem como ter comunhão com Deus sem a leitura da palavra, sem ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus. Então, é absolutamente necessário para nós termos, né, comunhão com Deus, sermos agraciados com a comunhão com Deus, a leitura da Bíblia. E a outra, né, é a oração, porque a oração é a nossa reação à leitura da palavra. Quando nós oramos, ou seja, quando nós falamos com Deus, expressamos diante de Deus em palavras ou em pensamentos alguma coisa, nós expomos os nossos sentimentos em relação àquilo que nós aprendemos. Nós expomos as nossas necessidades diante de Deus, né, por causa das nossas fraquezas, por causa do pecado que cerca o mundo, que nos cerca. Então, quando a gente olha para a Bíblia, percebe as coisas de Deus, nós temos que reagir a isso e falar para Deus alguma coisa, expor para Deus nossos sentimentos e nossas necessidades. Então, dessa maneira, a oração também é alguma coisa extremamente necessária e assim não existe como ter uma vida com Deus sem Bíblia e sem oração. Nós vamos falar na próxima aula sobre o culto e nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre como a gente faz essas orações, que tipo de oração que existe, essas coisas. Na próxima aula nós vamos ver isso. Então, quanto aos meios de graça necessários, essenciais, que a Bíblia e a oração, né, nós vimos. Agora, qual o papel dos sacramentos nisso também, né? Os meios de graças ordenados. Como que nós podemos ter comunhão com Deus através dos sacramentos? Isso só lembrando, né, que os sacramentos eles são meios ordenados, porque eles não são necessários. No sentido assim, se não tiver como fazer isso, né, por motivos diversos, às vezes por problema de doença, às vezes por problema até de isolamento, né, de perseguição. Se você não consegue fazer esses meios, isso não vai influenciar na sua comunhão com Deus. Mas se você puder fazer isso, tiver condições de fazer isso, isso vai ajudar a sua comunhão com Deus. Porque Deus mandou a gente fazer isso, porque isso tem importância para a gente. O batismo, então, que é feito uma única vez, né, ele vai simbolizar, né, vai nos lembrar, né, e marcar na nossa vida a entrada na comunhão dos salvos. Nós estamos falando em comunhão, então o batismo é essa entrada na comunhão. Então ele vai marcar a gente, isso vai ficar marcado na nossa vida. Eu entrei na comunhão com os salvos, na comunhão com Cristo,
a comunhão com os irmãos através do batismo. Então é uma maneira muito marcante, né, da gente falar que nós estamos em comunhão com Deus. E a ceia, né, que é feita constantemente, né, como que nós temos comunhão? Como nós aprimoramos a nossa comunhão com Deus, a graça de ter as bênçãos de Deus através da comunhão com Ele? Pela declaração que nós fazemos, né? Quando nós participamos da ceia. Nós estamos fazendo uma declaração da nossa comunhão com a obra de Cristo. Eu me relaciono com aquilo que Jesus fez ali, eu lembro daquilo, Ele fez aquilo naquele dia. Então aquilo tudo traz uma proximidade para nós. E isso tudo tem um resultado, uma aplicação espiritual na nossa vida também. Quando nós se preocupamos em relembrar isso, Deus nos ajuda, né, a fortalecer a nossa comunhão, tem uma consequência espiritual. E além da comunhão com a obra de Cristo, a comunhão da ceia também é com os irmãos. Todos participam juntos. Inclusive, é proibido fazer ceia sozinho. Não faz sentido, né? Não tem sentido algum fazer a ceia, Santa Ceia sozinho. Falar, hoje eu vou fazer Santa Ceia na minha casa. Você vai lá, pega o pão. Isso não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido com o sacramento da Santa Ceia. Ele nem é permitido na igreja fazer isso. Há necessidade de ter comunhão com os irmãos para fazer isso. Então precisa ter pelo menos 2 pessoas ali, né? E nós vimos que na igreja nós exigimos, né, que seja um pastor que faça. Então há casos, né, se não houver nenhum pastor presente, então o líder espiritual pode fazer isso. Mas tendo um pastor, né, a Constituição da Igreja Presbiteriana, por questão de ordem, exige que seja o pastor que faça. Mas o pastor pode fazer com mais uma pessoa, certo? Pode fazer, mas o ideal é ter mais pessoas. Quanto mais, melhor. Com os discípulos foram em 13, né? Jesus mais 12. Então, por isso, muitas pessoas que estão doentes, às vezes, recebem a comunhão em casa. E o que a igreja faz? Ela convida outras pessoas para ir junto com esse irmão, tomar a comunhão junto com ele, para ter esse sentido de comunhão com os irmãos. Então, quando a gente faz isso, né, é uma maneira de nós aprimorarmos a nossa comunhão com Deus também. E de uma maneira assim, sermos abençoados por Deus através da comunhão que temos com Ele no nosso dia a dia. Então, nesses sentidos todos, né, a palavra, oração e sacramento são meios de graça. No sentido restrito, estar extremamente relacionado com a salvação e a representação da salvação. E nesse sentido amplo, estar relacionado com as bênçãos que temos de Deus no dia a dia por causa da nossa comunhão com Ele.